Bom dia a todos, feliz sábado. Gostaria de convidar vocês mais uma vez a participar conosco da nossa adoração no sábado. Não só você da nossa igreja, mas também de todo o nosso distrito. Queria convidar vocês a participar conosco agora da adoração que nós teremos nesse momento. Moço, você pode me dar o mesmo salgado que aquela menina acabou de comprar? Não se esqueçam que, além da prova, nós teremos um trabalho para ser entregue na semana que vem. Esse trabalho deve ser entregue nas normas da BNT individual. Deve ser digitado. Olha, essa caneta realmente é muito bonita. Essa mesmo. Bem, eu vou levar. Vou embrulhar pra você. Yes! Mãe, você tem dinheiro pra me emprestar? Pra quê, Suzana? E a mesada que você ganhou na semana passada? Já acabou tudo? Mãe, é que eu quero comprar um celular. Ele é tudo de bom. E o que você ganhou no seu aniversário? Também não era tudo de bom? Mãe, você não tá entendendo. Eu preciso desse celular.
E aí, vai querer uma esfirra também? Não. Eu vou querer uma pizza. Nós estamos aqui mais uma vez, queridos, agradecidos a Deus por tantas bênçãos recebidas. Bênçãos inúmeras. Tantas são que nós temos dificuldade de contá-las. E para hoje nós queremos agradecer a algumas pessoas que estão nos acompanhando nesta pregação. Todo o distrito do Centro Jardim Novo Mundo, a Igreja de Franca, a Igreja de Santo Antônio aqui de Goiás, que tem nos acompanhado em algumas pregações. A todos vocês, a minha alegria de compartilhar com vocês a mensagem de hoje. Sabendo que nós estamos atravessando um problema, porém, nós estamos nos aproximando também de outras coisas, que é essa mensagem transmitida. Muito obrigado pela participação de todos. Eu queria pedir licença a todos vocês para mandar um recadinho especial para alguém muito especial para mim, para minha mãe, que está me ouvindo agora. Um grande abraço, mãe, que Deus abençoe a senhora, a Cleci e todos os meus familiares de Franca. Um grande abraço para vocês. Eu hoje parei para pensar um pouquinho numa coisa interessante. Falar sobre a volta de Jesus é a mensagem mais do que especial, porque toda a nossa doutrina, o nosso anseio de pregação, o centro é Jesus e a saudade que temos dele. A saudade que temos de Jesus e de imaginarmos o céu, nós já pensamos como vai ser maravilhoso viver a eternidade. E é pensando na eternidade que hoje eu quero abrir a palavra de Deus para mais uma vez comemorarmos a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Mas eu queria usar aqui uma expressão de Paulo. Que diremos, pois, irmãos, acerca dessas coisas? O que eu diria diferente para vocês, igreja querida, de diferente do que eu já falei outros dias, que eu já falei tantas outras vezes, e que eu vivo falando em muitos lugares? Que diremos, pois, acerca da volta de Jesus? Como surpreender alguém a respeito da volta de Jesus, já que nós vivemos uma vida cristã, toda ela pautada pelo desejo de viver a eternidade? Eu vou repetir aqui algumas coisas que vocês provavelmente têm escutado já algumas vezes, mas nós temos irmãos novos, temos amigos que estão conosco agora, amigos da Novo Tempo, que eu estou tendo contato e que eu quero mandar um abraço para os nossos amigos da Novo Tempo. Mas falar da volta de Jesus é muito importante, e por isso eu quero agora ler um versículo bíblico. E antes de lermos a palavra de Deus, eu gostaria de fazer uma pequena oração com todos vocês. Feche os olhos de vocês, aonde vocês estão, e da forma que estão, deitados, sentados no chão, do jeito que tiver. Feche os seus olhos. Grandioso Deus e Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque aqui estamos mais uma vez para falar do Teu amor, para falar da esperança que temos de viver a eternidade contigo. E agora, Senhor, a Tua igreja está se preparando para um encontro com Jesus nas nuvens dos céus, e para isso nós hoje vamos dar mais uma mensagem. Por favor, ó Pai, nos inspire e faça com que o Espírito Santo visite a cada coração, para que a mensagem seja bem compreendida. É o que nós te pedimos por Jesus Cristo. Amém. Apocalipse capítulo 1, verso 3, diz assim: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, e as palavras dessa profecia, e guarda as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Essa mensagem foi escrita no ano 70 a 90 do primeiro século, mas ela ecoa na vida cristã desde então, com uma conotação muito própria e muito forte em nossas vidas. Como é que nós vamos passar mais tempo dentro da igreja? Como nós vamos imaginar mais o céu?
Como é que nós vamos desejar a salvação se essa mensagem já tem quase 2000 anos? Quando João escreveu, ele estava na ilha de Patmos. E esse é a introdução do livro de Apocalipse. Bem-aventurado o homem que lê essas palavras e que ouve essas palavras e que as guardam. Nós não podemos esquecer essa mensagem, nós temos que guardar ela no coração, como se fosse a última coisa que nós pudéssemos esquecer, se pudéssemos esquecer. Mas nós não podemos esquecer. O próprio apóstolo Paulo, no livro de 2 Colossenses, ele fala, me perdoe, no livro de 2 Tessalonicenses, ele fala assim, ó, não remova da vossa mente a volta de Jesus por nada, nem por espírito, nem por palavra, nem por poderes, de forma nenhuma. Nós precisamos ter no nosso coração o desejo, sempre, de viver a eternidade com Jesus. Por isso, meus irmãos, meus amigos, eu quero te dizer mais uma vez, vale a pena trocar a vida de pecado por uma vida espiritual pautada na palavra de Deus. Mas como compreender isso? Aguardar a volta de Jesus? De que maneira? Será que se nós tivéssemos a oportunidade de saber o dia e a hora, seria bom para nós? Não sei. Mas o bom de tudo isso é saber que a única pessoa, o único ser que sabe da volta de Jesus é o nosso Deus, que quer o nosso melhor. É isso que é bom para nós. Ele sabe o que nós precisamos. E Jesus está intercedendo por nós hoje no santuário celestial, para que nós pudéssemos nos preparar aqui para o encontro com Jesus. Existem muitas maneiras de esperar. Existe a maneira de esperar sentado, existe a maneira de esperar andando pelo caminho, existem muitas maneiras de esperar desinquieto, mas aqui nós temos que esperar Jesus atuando, fazendo aquilo que é da vontade de Deus. E baseado no texto desta manhã, do capítulo 1 de Apocalipse, verso 3, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve essas palavras da profecia e as guarda, as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Há uns 12 anos atrás, enquanto pastor do Colégio Adventista, no Jardim Novo Mundo, eu montei uma capela, e nesta capela, que foi a minha última capela como pastor do colégio, eu falei sobre a volta de Jesus para os meus alunos. Acreditem vocês que tantos anos depois, uma aluna, encontrei com ela há poucos dias, e ela falou que nunca esqueceu uma história que eu havia contado nessa capela. E essa história era a história de alguém que aguardava o Pai. E eu, particularmente, mesmo maduro, um dia eu estava vendo um quadro, e o quadro era de uma criança com uma sacolinha nas mãos. E essa criança estava dentro do pôr do sol. Ele estava dentro da cor laranja, de um sol que estava se pondo nas águas, e aquele menino estava na ponta do porto, com a sacolinha na mão. Era uma foto, uma pintura, não sei dizer se era foto ou pintura, mas aquela foto tinha uma história, e esta história, ela foi me dada de presente.
ao ler essa história muito emocionante, eu pude, depois de maduro, compreender bem como é aguardar a volta de Jesus. Sentado, com pressa, andando no caminho, ou estando no lugar certo para o encontro com Jesus. Eu quero pedir licença a algumas pessoas que já ouviram essa história, mas eu gostaria de contá-la nessa manhã, para aqueles que são novatos na igreja, para os nossos amigos que eu convidei para assistir esse culto e para as igrejas que não são igrejas daqui. Conta uma história de uma família. Essa família, ela morava numa cidade que era uma cidade portuária, aonde os barcos atracavam ali, passava 2, 3 dias e depois saía de viagem novamente. E ali naquele porto tinha algumas pessoas que viviam em função do que era para ser feito ali. Alguns vendiam quitandas, outros vendiam coisas de comer dentro dos barcos. Algumas pessoas trabalhavam em função dos marinheiros que chegavam e saíam daquele lugar. E a história, ela conta de um casal que tinha um menino de aproximadamente 8 a 10 anos de idade. Não tem idade dentro da história precisamente, mas esse menino, ele era o porta-voz da mãe, que lavava as roupas para o marinheiro. Ele lavava a roupa das pessoas que chegavam de barco e ficavam ali durante 3 dias, ou 4 dias, ou o tempo não importa, mas aquele menino, ele pegava as roupas sujas dos marinheiros, ou dos passageiros dos navios, e levava para casa, para sua mãe lavar aquela roupa, secar, e ele trazia de volta e recebia o dinheiro. E essa família tinha uma renda extra naquele lugar. O pai do garoto trabalhava como capitão de uma embarcação, a embarcação local, a embarcação do município, e ele pegava as encomendas da prefeitura e levava para as outras cidadezinhas beira-mar. Era um casal feliz, um menino feliz. Eles se completavam uns aos outros. Mas a vida nos traz algumas surpresas. Nós somos surpreendidos de alguma maneira em nossas vidas. E aconteceu naquela cidade que aquela mulher que lavava as roupas, a mãe daquele garoto e esposa daquele capitão que gerenciava alguns barcos, aquela mulher foi acometida de uma enfermidade. E ela começou a enfraquecer. E quando ela começou a enfraquecer, o pai logo percebeu que a sua esposa, a quem ele amava tanto, estava sentindo mal, estava ficando pálida, e logo ele conversou com ela e disse: o que está acontecendo? Ela contou alguns sentimentos dela, algumas fraquezas, algumas tonturas, e estava notando que ela estava um pouco pálida. E ele conversou com ela e falou o seguinte: olha, meu amor, na próxima viagem que eu for fazer de barco para uma cidade que tem médico, que tem um hospital, eu levo você comigo. Você vai comigo para que você possa ser medicada. E aquele menino tão novo, ele não compreendeu bem o que estava acontecendo ao seu redor. E ela foi enfraquecendo. E ela começou a ter dificuldade de lavar as roupas que o menino trazia dos marinheiros. E pediu para que ele trouxesse menos. E cada vez menos. E ela se tornou mais cansadinha, mais debilitada, ao ponto de que ela já não conseguia mais lavar as roupas dos marinheiros, e aquele menino que só servia nesse movimento de buscar e levar roupa começou a sentir que a sua mãe estava tendo dificuldades. Quando aconteceu
que chegou uma encomenda para aquele homem levar numa cidade que tinha médico, e ele levou a sua esposa consigo. E deixou o filho na casa de alguns amigos. Eles não tinham parente na cidade. E quando ele foi com a esposa, passando ali uns 2 ou 3 dias, porque a viagem no barco não é como a viagem de carro ou de avião, ela foi diagnosticada com um câncer num estágio que não tinha mais o que fazer. Ela estava condenada à morte, numa época difícil, num lugar difícil acesso, e eles voltaram para casa com remédios, claro, mas ele sabia que a sua esposa não tinha muito tempo de vida. E quando ele chegou, ele conversou com a prefeitura, com o seu prefeito, disse: prefeito, a minha esposa está com um problema de saúde muito sério, e eu não posso mais ausentar dessa cidade por mais de um dia. Eu queria que o senhor me ajudasse nisso. Se chegar alguma encomenda, alguma bagagem que tem que ser levada a uma distância muito grande, eu queria que o senhor arrumasse outra pessoa para conduzir a embarcação, para eu não sair de perto da minha esposa querida. Ela precisa de mim e eu preciso estar com ela. Tudo bem, ficou combinado assim. E ele começou a cuidar daquela esposa, e o filho ajudava o pai a cuidar da esposa. Aconteceu um episódio interessante, que chegou naquela cidade uma encomenda que era preciso ser levado para um lugar distante, e não tinha nenhuma outra pessoa capacitada para levar essa encomenda. E o prefeito chamou aquele capitão, explicou para ele a situação, e ele, sem saber o que fazer, conversou com a sua esposa, e ela disse para ele o seguinte, falou: meu amor, vai, porque o que tem de acontecer, vai acontecer com você aqui ou sem você aqui, mas você pode ir, e eu fico aqui. E ele, com lágrimas nos olhos e com o coração apertado, conversa com o filho. E nessa conversa com o filho, irmãos, amigos que estão me ouvindo nessa manhã, ele chama o filho pequeno, traz o filho para perto de si, e olha para o filho e disse: filho, o papai vai ter uma conversa com você, e eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar para você. Esta frase tem que ficar guardada no seu coração, e você tem que confiar. E as palavras do pai para o filho foi a seguinte: haja o que houver, e aconteça o que acontecer, o papai volta e busca você. E o menino olhou para o pai e olhou para a mãe na situação em que estava na cama, e ele falou: pai, por quê? E ele disse: não, eu não sei dizer por quê para você agora, mas eu quero que você preste atenção no que o papai está falando para você. Haja o que houver, e aconteça o que acontecer, o papai volta e busca você. Você pode repetir isso comigo? E aquele menino olhou para o pai com os olhos estatalados, disse: pai, por quê? Ele disse: repete comigo, repete só uma vez. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, filho, o papai volta e busca você. É só isso que eu quero que você acredite, e eu quero que essas palavras permaneçam no seu coração. Posso confiar em você? O menino, tão pequeno, tão inocente, ele olha para o pai e disse: pai, pode? Mas por quê? Aquele pai sabia o porquê, só não podia contar para o filho. Ele olhou para a esposa, e pela última vez ele pega o filho, leva para perto da mamãe querida, e disse: filho, cuida da mamãe, cuida da mamãe. Ele disse: eu vou cuidar, papai. E aquele pai beija a esposa, e ela diz para ele o seguinte: nós temos
um encontro marcado com Jesus. Nunca se esqueça disso. E ele disse: eu sei. Beijou a esposa e naquele dia, aquele barco sumiu nas águas daquele oceano, e o filho ficou no porto olhando o pai que foi embora e voltou para casa para cuidar da sua mamãe querida. Essa viagem daquele homem não era uma viagem de 10 dias, nem de 15 dias, era uma viagem maior. Mas com 15 dias que ele havia saído de casa, a sua esposa querida descansou no Senhor. O filho lembrou da fala do pai: haja o que houver e aconteça o que acontecer, eu volto e busco você. Quando velaram aquela mulher e levaram para o cemitério, aquele menino foi para o cemitério junto com todos aqueles amigos que estavam por ali, sepultaram aquela mulher. Todos os amigos daquele casal, todos os amigos daquela mulher tinham a sua vida para cuidar. E eles enterraram aquela mulher querida e foram para suas casas e esqueceram do menino. Eles tinham que fazer nas suas casas, mas foi sepultado ali a única pessoa que aquele garoto tinha naquela cidade. E ele ficou sentado ao lado do túmulo da mãe. E quando alguém lembrou daquele menino, já escurecendo o dia, para onde aquele menino voltaria? Para casa, para ficar sozinho? Então as pessoas foram na casa dele, não o achou, foi na praça, não encontrou na praça, voltou no cemitério. E ele estava sentadinho ao lado do túmulo da mãe, com os olhos ainda sujos de lágrimas com a terra daquele lugar. E aí as pessoas chegaram no filho e disseram: filho, nós viemos buscar você para levar para nossa casa. E ele olhou para a pessoa que foi buscar e disse: não se preocupe, o meu papai disse para mim que haja o que houver e aconteça o que acontecer, ele volta e me busca, e ele vai me buscar aqui. E aquela pessoa adulta que já sabia de toda a história disse: não, o seu papai pode te buscar, mas não é aqui, você vai para minha casa, porque você não pode ficar no cemitério. Ele disse: meu pai vai voltar e vai me buscar. Ele disse: não é agora, vamos para casa. E com muita relutância, com muita luta, aquele menino que confiava na palavra do pai, ele queria ficar ali, porque ali estava na visão dele o dia da promessa do retorno do pai para buscar o filho. E ele foi para a casa de um parente, de um amigo. Na sua casa, um vazio total de um menino para 8 ou 10 anos, ficar em casa sem mãe, sem pai, ficou na casa de amigos. Não com o mesmo zelo que a mãe tinha com ele, não com o mesmo zelo que o papai tinha com ele. E aquele papai que foi naquela embarcação, logo chegou a notícia que a embarcação havia naufragado e que não tinha notícia de sobreviventes. Aquele menino, todos os dias, ele ia para o porto para esperar o pai voltar. Todo dia. Porque alguém disse para ele: seu pai vai voltar lá no porto. E ele lembrou das palavras do pai, então ele teria que esperar no porto. Sem mãe, sem parentes, e só tinha uma coisa que ele se agarrava: na esperança do retorno do pai para buscá-lo. Mas ninguém teve coragem de contar para ele que o pai havia falecido também. Na verdade, ninguém tinha certeza que o pai tinha falecido, só tinha certeza de que aquele navio havia naufragado, e quem estava ali dentro daquele navio era o pai do garoto. Mas todos os dias, queridos amigos e irmãos, todos os dias, religiosamente, como um relógio que nunca falha, ele estava no porto, todos os dias à tarde, no horário que as embarcações encostavam naquele porto, para esperar o pai voltar, porque o pai havia prometido. Passou 6 meses e o pai não voltou, mas 160 dias, aquele menino foi para o porto, esperar o pai que havia prometido. 1 ano depois, o pai não voltou.
E 365 dias, aquela criança foi no porto para esperar o pai, porque o pai havia colocado no seu coração uma esperança. Haja o que houver, aconteça o que aconteceu, o papai volta e busca você. E era nisso que ele cria, e era tudo o que ele mais queria na vida, era encontrar com seu papai querido. E aí, alguém que assistia aquele menino todos os dias, naquele porto, esperando um pai, que eles achavam que nunca mais voltaria, chamou o menino para conversar e disse: o seu papai também morreu? E ele disse: não, o meu papai não morreu. Meu papai disse que voltaria, e ele vai voltar, e ele vai vir buscar. Queridos amigos, a certeza é que nos faz lutar a favor ou contra de alguma coisa. A certeza que aquele menino tinha que o pai voltaria um dia era muito grande, era muito firme, e ele aguardava todos os dias no mesmo lugar, e se tornou um menino de rua porque não tinha parentes, menino de poucas roupas, mas todos os dias ele carregava da rua daquela praça lá para o porto uma sacolinha com os seus pertences, achando que o seu papai um dia chegaria ali e o levaria para um lugar que ele não sabia. Aquele porto foi desativado por causa daquele naufrágio. O porto foi desativado. As tábuas começaram a apodrecer, as coisas começaram a se envelhecer. Passou 2 anos, e todos os dias aquele garoto, por amor, por esperança, ele ia encontrar com o pai ali de uma forma simbólica, mas ele estava no porto todos os dias. Poderiam 1000 pessoas falar para ele: não vai, porque seu pai não vai voltar. Ele dizia: o meu pai um dia volta e me busca, porque ele me prometeu, porque era isso que ele queria, porque alguém que amava ele disse que voltaria. Passou 2 anos, e aquelas tábuas começaram a apodrecer. Só aquele menino conseguia passar por aquelas tábuas podres para ficar no lugar aonde o pai dele certamente um dia poderia buscá-lo. Aconteceu, queridos irmãos, que um dia ele falou para muita gente que o pai um dia voltaria, e todo mundo aceitava porque era um garoto. Mas um dia ele ouviu um assoviar ou uma buzina de um barco. Só ele escutou, só aquele menino escutou naquele lugar. Ele estava no meio de muita gente, mas só ele escutou. E ele disse: opa! E ele olhou para alguém e disse: o meu pai está voltando. E as pessoas disseram: não, filho, ele não vai voltar mais, o seu pai morreu. Ele disse: não, escutou? E ele perguntou para você: escutou o que eu ouvi? E a pessoa disse: não, não escutou. Algumas pessoas chegou a pensar que aquele menino havia enlouquecido, mas ele escutou alguma coisa que só ele estava preparado para escutar. Ele escutou alguma coisa que só ele estava disposto a escutar. Ele escutou um barulho que só ele estava todo dia esperando para escutar. E quando ele escutou pela segunda vez uma buzina de um navio que se aproximava, ele gritou: o meu pai está voltando! E as pessoas ficaram assustadas com ele. Ele pegou a sua mochilinha e correu para o porto para encontrar com o pai. E as pessoas pensaram: ele ficou louco. Mas daqui a pouco uma outra pessoa disse: escuta, eu também escutei um barco apitando. Depois uma terceira pessoa: eu também escutei. Uma quarta pessoa: eu também escutei. Daqui a pouco todos ali escutaram. E alguém perguntou: quem será o louco que vai vir aqui nesse lugar? Atrás do nada? Porque quando um porto é desativado, todos os navios são avisados, e mais nenhum barco chega nesse porto por causa dos bancos de areia que são formados. Aquele menino estava lá no porto esperando. O único que havia ouvido a promessa. Bem ao lado da cidade tinha uma grande montanha que fazia a curva do rio, a curva daquele porto, do mar. E quando de repente aquele menino começou a balançar os braços e todo mundo ficou impressionado, porque apareceu um bico de um navio muito grande naquela rocha, fazendo uma curva larga. E lá na ponta do navio, queridos amigos e irmãos, tinha um homem em pé, acenando com os 2 braços, com a corda na mão. E as pessoas admiradas
começou a perguntar: quem será aquele homem? Aquele menino sabia quem era o homem, porque ele sabia que o pai voltaria um dia, mas ninguém mais acreditava, nenhum ser que morava ali acreditava que aquele homem um dia voltasse ali. E aquele navio foi chegando, e aquele pai amoroso estava com saudade do filho, e ele balançava os braços, e o filho também abanava para o pai com uma força muito grande. O pai encostou o navio naquele lugar, jogou a corda, pegou o filho e alçou o filho acima, colocou em cima do navio e olhou para o filho e disse: filho, obrigado porque você acreditou nas minhas palavras, obrigado porque você me esperou. E o menino olhou para o pai e disse: papai, eu sabia que o senhor ia voltar. Uma cena de amor, uma cena de amor. É isso que Jesus espera de nós. Ele aguarda por essa cena de amor. Eu sei que Jesus vai voltar, você também sabe, todos nós sabemos que Jesus vai voltar, mas aonde é que nós estamos esperando Jesus? De que maneira que nós estamos esperando Jesus? Será que vamos ouvir a buzina de Sião tocar? Nesse mundo de muita badalação, nesse mundo de muita miséria, de muitas coisas de som alto, será que nós vamos escutar a buzina de Sião tocar? Nesta manhã, eu queria convidar você, meu irmão, a atentar os seus ouvidos para as promessas que Jesus fez para nós. Bem-aventurado aquele que lê, aqueles que ouvem e aquele que guarda as palavras dessa profecia, pois o tempo está próximo. Eu queria finalizar a mensagem de hoje emocionado, porque quero encontrar com Jesus. E gostaria que você estivesse comigo no porto para encontrar com Jesus. No livro de João, no capítulo 14, Jesus mesmo, ele próprio disse para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não vos teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É a mesma palavra daquele pai para o filho, é a palavra de Jesus para cada um de nós. Eu vou preparar lugar e virei outra vez. Custe o que custar, passe o tempo que for necessário, mas eu volto e busco vocês. Palavras de Jesus. E hoje eu quero que os irmãos façam mais um voto com Deus. Eu vou esperar Jesus no porto. E o meu porto pode ser a minha casa, pode ser a minha igreja, pode ser o meu trabalho, pode ser a rua em que eu passo todo dia, porque o dia e a hora ninguém sabe, mas Jesus virá. Que Deus abençoe a todos vocês. É o meu desejo e continuará sendo a minha pregação e oração. Deus abençoe a todos. Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar, senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição e a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi
Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Mais uma vez amanheceu, o sol da fé em mim nasceu, e quando eu penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Há um céu que Deus chamou de lar. Vamos orar. Grandioso Deus e Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela Tua promessa de que virá nos buscar. Nós estamos cansados desse mundo de pecado, Senhor. Nós estamos cansados desse mundo de confusão. Estamos cansados desse mundo de desobediências. Estamos cansados desse mundo de doenças. Pai querido, tenha misericórdia de nós e cumpra a Tua palavra, voltando o mais rápido possível para nos tirar desse mundo de pecado, para que possamos conhecer a Ti face a face e poder viver a eternidade contigo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.